Como eu acabei de dizer, vamos passar agora para a análise do artigo 319, que é o crime de prevaricação, crime muito falado, muito comum também, tem essa denominação, prevaricar, prevaricação, é uma palavra diferente, a gente não ouve tanto assim no dia a dia, mas está aí prevista no Código Penal como um dos crimes, vamos dizer assim, clássicos, no âmbito dos crimes contra a administração pública. Em certas regiões, inclusive, essa palavra ela tem um significado de infidelidade, adultério, seria mais ou menos equivalente à traição. Fulano prevaricou com a fulana prevaricou com fulano, mas não tem nada disso. Então, a origem etimológica, dentro da composição da palavra prevaricação, o que nós temos aqui dentro dessa composição da raiz, na raiz da palavra, de acordo aqui com o dicionário etimológico das palavras, a palavra varus, de prevari, varus, que significaria algo como pernas tortas, trocar as pernas, andar mal, andar fora da linha. Então seria mais ou menos isso, sair da linha, andar fora da linha. E a partir daí se tem essa ideia de que o funcionário ele teria que andar na linha e por isso ele não poderia prevaricar, não poderia deixar de fazer aquilo que ele tem por obrigação fazer. E é isso que diz o artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Depois tem também uma figura aqui complementar, que é do 319A, deixar o diretor de penitenciária e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Essa figura também está aí atrelada ao crime de prevaricação, porque também não deixa de ser um ato aí em que o agente deveria fazer uma determinada coisa e não faz, deixa de fazer aquela sua obrigação funcional. Bem, aqui aquelas mesmas observações, tem como bem jurídico a moralidade administrativa, como sujeito ativo é o funcionário público, sujeito passivo, vítima imediata, administração pública, ou particular, vítima secundária ou imediata, caso ele sofra algum tipo de prejuízo. O crime de prevaricação também ele é denominado, também é chamado por alguns autores de crime de autocorrupção, porque, veja, ele não há uma solicitação, como nós vimos aqui pela redação do artigo, não há uma solicitação, um pedido formal de vantagem, O próprio artigo 319, o tipo penal, ele prevê que a finalidade aqui do agente nada mais é do que satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. E é justamente aí que está a diferença com a figura que eu acabei de dizer anteriormente, da corrupção passiva privilegiada. Observem que na corrupção passiva privilegiada, o agente ele faz ou deixa de fazer um determinado ato que ele deveria praticar, atendendo a um pedido de uma pessoa. Tá certo? Então ele cede, ele atende, ele faz aquele favor, vamos dizer assim, daquela pessoa que faz o pedido para ele. Ao passo que aqui na prevaricação, ninguém pede nada. Ninguém chega no funcionário e fala, faz isso, faz aquilo, me dá aí uma vantagem, libera para mim um dinheiro na conta, se for um funcionário público, libera aí um empréstimo, uma linha de crédito, se for um banco público, por exemplo, o funcionário vai lá e libera, então ele está cedendo a um pedido do particular. Isso seria uma corrupção passiva privilegiada. E aqui não, o funcionário simplesmente ele vai lá, vamos imaginar que seja lá um gerente de um determinado banco público, e ele fica de olho ali num determinado empresário e fala, quer saber, eu vou liberar para ele uma linha de crédito, vou já liberar para ele, dentro, claro, das
dentro da lei, nada fora com relação a isso, né? Mas ele libera uma linha de crédito, coloca lá um dinheiro na conta da empresa, tá um contrato, esperando já que depois, futuramente, aquele empresário vá beneficiá-lo de alguma maneira, né? Ou, sei lá, por uma simples questão de amizade ou de interesse pessoal, é isso que trata, então, o artigo, né? O importante é que, nesse caso aqui, não há a conduta, né, do agente de pedir, né, de fazer a solicitação ou de ceder a um pedido de uma outra pessoa. Então, por que é crime? É crime porque ele descumpre a sua função, né, deixa de praticar um determinado ato ou pratica de maneira que viola o seu dever funcional, e tudo isso por uma questão de mera satisfação pessoal ou de interesse, né, daquele funcionário. Então, o legislador penal ele achou por bem, para proteger a moralidade administrativa, punir esse crime, esse tipo de conduta. É importante considerar aqui que é sempre um crime de natureza dolosa, né? Então o agente ele tem que ter essa finalidade, né? Vontade, a consciência, mas a finalidade específica de satisfazer um interesse ou um sentimento de natureza pessoal. E quando a gente fala sentimento, né, pessoal, sentimento pessoal, isso está relacionado com as emoções pessoais. Pode ser, por exemplo, como eu disse aqui, um indivíduo pensando, né, em fazer ali amizade com alguém, já que ele é funcionário público, ele dá uma facilitada num determinado ato que ele sabe que uma pessoa está precisando, ou pode ser o contrário, né? O contrário da amizade, do amor, obviamente nós temos aí por um sentimento de raiva, de ódio. Então imagina um funcionário público que deixe de fazer uma determinada conduta que é obrigação dele, porque ele sabe que ao deixar de fazer isso, ele está prejudicando uma pessoa que ele não gosta, ou um inimigo, ou alguém que é alguém que seja um seu desafeto, né? Então ele faz isso, como eu disse, por uma questão pessoal. E aí ele, sendo funcionário público, ele está praticando esse chamado crime de prevaricação. Talvez vocês possam estar pensando assim, bem, então quer dizer que toda vez que eu chegar lá numa repartição pública e verificar que um determinado pedido que eu fiz está atrasado, imagine nós, por exemplo, que somos advogados, precisamos, né, daquele andamento célere e rápido do processo. Normalmente os nossos clientes têm essa cobrança, têm essa necessidade de rapidez, né, nas soluções dos processos. Aí eu chego lá na vara, na secretaria, e aí eu vejo que aquele processo está parado, não teve movimentação, não teve andamento. E por conta disso eu posso então fazer uma denúncia, fazer um pedido de abertura de investigação, ou mesmo de um processo contra aquele funcionário, por ele ter deixado de fazer, deixado de dar movimentação naquele processo. Veja, como eu acabei de dizer, o crime só é punido se houver dolo, né? Se houver ali o interesse, a vontade específica do funcionário de retardar aquele ato por interesse pessoal, por sentimento ou interesse ou satisfação de um interesse pessoal. Agora, se for um desleixo, preguiça, amorosidade, que é tão comum às vezes, infelizmente, né, no âmbito público, negligência, preguiça, como eu já falei, isso não caracteriza o crime, tá bom? Não podemos considerar aí nenhum tipo de modalidade culposa para a caracterização do crime, mas, como já falamos também em aulas anteriores, nada impede que eventualmente isso configure um ato de improbidade administrativa. Então é possível que aconteça também essa hipótese. Essa, então, é a figura típica da prevaricação.
E, como eu havia dito, né, o 319A, ele prevê aquela hipótese, né, relacionada ao diretor de penitenciária ou agente público que atua no âmbito dos serviços de segurança penitenciária e que, né, por uma conduta que gera o descumprimento do dever de evitar o ingresso de aparelho telefônico no âmbito das penitenciárias, pratica o crime de prevaricação, que tem sido chamada pela doutrina, pelos doutrinadores penais, de prevaricação imprópria, né? Que é justamente, então, esse ato de violar um dever de ofício relacionado com o ingresso ou entrada de aparelhos telefônicos dentro das penitenciárias. Todos nós sabemos o quanto que isso é terrível, né? Porque muitos criminosos, membros de facção criminosas, de dentro das prisões, com aparelho celular, que eles chamam de radinho, né, em mãos, eles acabam comandando e praticando crimes aí no âmbito externo, né? Quem que nunca ouviu dizer, ou às vezes até já sofreu aí, recebeu aquelas ligações, né, de fulano tentando ali aplicar algum tipo de golpe, né, por meio de celular ou por meio do WhatsApp, e muitos deles aí estão fazendo isso de dentro das penitenciárias. E é um absurdo, porque eles só têm acesso a esses aparelhos se houver aí algum tipo de ato de negligência ou até mesmo de modo doloso, né, em que os agentes públicos, os agentes penitenciários ou o próprio diretor de uma determinada penitenciária deixa de atuar, deixa de cumprir um determinado dever e possibilita aí que esses aparelhos ingressem, né, e cheguem às mãos dos indivíduos que estão lá cumprindo a sua pena. Esse mesmo crime, será que ele se aplica ao diretor de um manicômio judiciário, né? Ou seja, as instituições em que são cumpridas as chamadas medidas de segurança, né? Então, o entendimento majoritário é que o diretor de manicômio judiciário não responde por esse tipo penal, porque o tipo penal ele trata do preso, né? O preso, aquele que está cumprindo pena, não aquele que está interno dentro de um estabelecimento aí, né, de um manicômio judiciário, tá certo? Presidente ou diretor da Fundação Casa, né, onde é a mesma coisa, né, nós teríamos ali internos, né, ou menores infratores, né, cumprindo ali medidas impostas por uma questão de ato infracional. Da mesma forma, então, nesse caso aqui, de agentes ligados à Fundação Casa, não são abrangidos por esse crime. Se um determinado particular for flagrado entregando ou levando um aparelho telefônico, um celular, para um parente ou para um amigo na penitenciária, ele também está cometendo crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, foi incluído pela Lei 12.012 de 2009. É uma modalidade de favorecimento pessoal que nós estudaremos mais à frente, tá? 349-A do Código Penal, favorecimento real, desculpa, eu falei favorecimento pessoal, favorecimento real, 349-A. E claro, né, da mesma forma que o agente ele é punido por deixar ou vedar, né, o ingresso de aparelho, né, dentro da penitenciária, e veja que o tipo penal ele pune justamente isso, né, essa conduta de impedir, né, ou deixar de impedir que o aparelho ele ingresse dentro da penitenciária, poderia então surgir uma outra dúvida aqui, que é justamente o seguinte: olha, o aparelho já está lá dentro, ele já entrou, já está na mão lá do preso, e aí os carcereiros ou os funcionários ali da penitenciária veem, né, percebem ou surpreendem os presos usando um aparelho. Veja que ele já entrou, o aparelho já está lá dentro, né? Então poderia surgir a dúvida se, vendo isso,
verificando isso, flagrando aquele preso com o aparelho, já que o Código Penal fala em vedar o ingresso, se essa conduta de não abordar o preso e não retirar das mãos dele o aparelho, se isso seria atípico, uma figura que não caracterizaria o crime. Porque, como eu estou dizendo, em princípio, o que o crime ele quer fazer é impedir o ingresso do aparelho. Não é? O agente penitenciário ele é punido quando ele deixa de cumprir o seu ato e não consegue impedir a entrada do aparelho. Mas e se o aparelho já está lá dentro? E sendo flagrado nas mãos do preso, o funcionário deixa de retirar, deixa de tomar dele das mãos dele, né? E aí, nesse caso, o Guilherme de Souza Nutti, ele vai ser bastante claro com relação a isso, que se o agente penitenciário ele deixar e não for lá e retirar o aparelho, ele também está praticando esse mesmo crime. O aparelho não é que ele aí, nesse caso, não está impedido o ingresso, mas uma vez que o aparelho já está lá dentro, é dever também do agente retirar e tomar aquele aparelho das mãos do indivíduo. Muito bem, sobre então crime de prevaricação é isso. Os outros últimos crimes que nós temos aqui dentro desse capítulo dos crimes funcionais seriam então a chamada condescendência criminosa do artigo 320, a chamada advocacia administrativa, artigo 321, violência arbitrária, abandono de função, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, violação de sigilo funcional, violação do sigilo de proposta de concorrência e, por último, o conceito de funcionário público, né? De forma indireta, esses crimes ou já foram analisados ou serão analisados em comparação com outros que nós veremos mais à frente, tá? E então eu peço que vocês apenas façam uma leitura atenta desses delitos. Eles virão também nos exercícios que nós teremos aí pela frente. Então, para que possamos otimizar melhor o nosso tempo e possamos fazer as nossas aulas renderem aqui um pouco mais, eu já vou passar agora diretamente para os crimes praticados por particulares contra a administração em geral. E nós vamos começar aqui, pessoal, a partir do artigo 329. Como eu disse a vocês anteriormente, vamos analisar esses 3 primeiros crimes, né, dentre os 4 primeiros que estão previstos nesse capítulo, que são os crimes de resistência, desobediência e desacato. 329, 330 e o 331, que é o desacato. Então vamos lá, resistência, crime de resistência, está previsto aqui no 329 e diz o seguinte: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Muito bem, essa é a figura típica da resistência. Primeira questão que poderia surgir aqui, né? Como se trata de um crime praticado por particular contra a administração pública, ou eu poderia dizer, né, que nesse caso nós temos um particular resistindo à atuação de um outro funcionário público. Imagine então, como exemplo, um policial tentando abordar ou tentando, né, fazer uma abordagem de fiscalização ou até mesmo de prisão de um determinado indivíduo, e ele reage, né, ele resiste, né, àquela prisão, praticando contra aquele funcionário uma violência ou ameaçando ele. Então, via de regra, o que nós temos é um particular praticando contra um funcionário público, um membro da administração pública, um determinado ato de violência para que aquele funcionário público não consiga, né, concluir um determinado ato que ele está ali praticando, um ato legal. Então essa é a figura, essa seria uma hipótese típica, né,
de um particular resistindo a um funcionário público. Então, poderia surgir uma dúvida em que nós teríamos aqui um particular, né? Então, em outras palavras, o que nós temos é um particular sendo autor do crime e o funcionário público, nesse caso, sendo vítima do crime. Vejam que é totalmente diferente das dinâmicas dos crimes que nós estávamos analisando anteriormente, né? Está tendo aqui uma inversão agora. Porque anteriormente nós tínhamos um funcionário público como sujeito ativo, como agente do crime, do delito, né? Ao passo que nós tínhamos como vítima a administração pública ou mesmo um particular, de maneira imediata ou secundária, sendo vítima. Então, nos crimes funcionais, sempre nós tínhamos a figura do funcionário público sendo autor e a administração pública ou particular sendo vítima. Agora nós temos isso aqui invertido, existe uma inversão nessa dinâmica, né? O sujeito ativo é o particular, o agente é o particular e a vítima é o funcionário público, né? Mas mesmo assim, poderia surgir a seguinte dúvida, mesmo nesses casos, é possível se pensar no particular sendo vítima, né? E vejam que sim, a resposta é positiva para essa pergunta, porque o próprio artigo ele vai dizer, olha, que a resistência, né, praticada pelo particular poderá ser oposta ao funcionário público, que nesse caso é vítima, bem como a quem lhe esteja prestando auxílio. Então veja, se um particular estiver prestando auxílio para um determinado agente público, este particular também é vítima, ele também pode ser vítima neste crime. Nós teremos então um particular praticando o ato de resistência, o funcionário público, que é o responsável por praticar o ato, também sendo vítima, e se tiver ali um outro particular prestando auxílio a ele, ele também será vítima. Então a pergunta ficaria dessa maneira: o particular ele pode ser vítima nesse crime de resistência? Sim. A resposta sim, desde que ele esteja prestando auxílio ao funcionário público. Então vejam que o verbo nuclear do tipo, né, o que caracteriza a conduta do crime de resistência é o verbo opor-se, né, opor-se à execução de ato legal mediante violência e grave ameaça. Então essa oposição, guardem isso porque vai ser um fator que vai diferenciar do crime de desobediência. Essa oposição que é praticada pelo particular tem que ser um ato, tem que ser uma conduta ativa, né? O particular ele está praticando aí uma oposição de modo ativo, agressivo, ameaçador, né? Então essa é a conduta que caracteriza o crime de resistência. Imaginem que imaginem que o particular ele pratique, vamos dizer assim, uma resistência, mas cruze os braços. Ele cruza os braços e se sente no chão e não faça nada. Nós entenderíamos isso como uma oposição passiva, não uma oposição ativa. Um ato de protesto, e aí existe uma determinação legal de uma força de segurança pública de poder ir lá, né, e tentar desfazer aquele protesto, ou um determinado motim, né? Então, agentes de segurança pública são encarregados de irem lá para poder dispersar aquele motim. E aí, os amotinados, eles resolvem sentar-se no chão, cruzar os braços e então resistir àquela ordem legal. Percebam que aí eles não estão nem agredindo, nem ameaçando. Eles apenas estão se sentando e se opondo a cumprir aquela ordem. Percebam que aí não é resistência. Conforme nós veremos mais à frente, se trata de desobediência, porque a oposição é passiva e não ativa. O outro elemento típico, né, que compõe o crime é a expressão ato legal. Né? Ato legal. Né? Então, nesse caso aqui, o que nós temos que observar é que o ato praticado pelo funcionário público ele tem que estar de acordo com a lei, sobretudo do ponto de vista formal, mas tanto o aspecto material quanto formal daquele ato tem que estar amparado pela lei.
Então, não vai ter crime de resistência, por exemplo, se um determinado agente público, por exemplo, policial, estiver tentando prender ou estiver praticando, ou buscando ali uma prisão de um indivíduo, mas aquela prisão não foi decretada, não é um caso de flagrante, não é preventiva, não tem nenhum mandado, tá certo? Então, sendo um ato ilegal, é plenamente legítimo que o particular, sabendo que aquela conduta está sendo praticada de uma maneira contra a lei, injusta, ilícita, em resistir àquele ato. Então não vai ser crime, por exemplo, resistir a uma prisão, né, que esteja sendo ali praticada de forma injusta, ilegal, contra a lei. Podendo, inclusive, claro, configurar, né, um chamado abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade, tá? É isso. Ou até mesmo se poderia falar aí num caso como esse de legítima defesa, né? Então, se vocês, por exemplo, assim, por mera hipótese, ouvirem em algum momento alguém falar, porque eu vou receber fulano, se tal juiz determinar uma prisão ilegal ou mandarem o povo dele para cima de mim, eu vou receber esse povo à bala. Então, se vocês verificarem uma situação como essa, e se for confirmada, for obviamente verificado que aquela conduta, né, aquele pedido ou aquela determinação de prisão é ilegal, em tese nós estamos aí diante de uma resistência, vamos dizer assim, legítima. É claro que com isso não estou incentivando ninguém a pegar em armas e sair aí atirando e resistindo contra quem quer que seja. Mas eu diria apenas que do ponto de vista técnico, legal, do ponto de vista jurídico, penal, se aquele indivíduo, ele, vamos dizer assim, resiste a a um determinado ato que é ilegal, uma prisão ilegal, ou qualquer uma ordem que seja ilegal, está dentro aí da sua garantia de preservação da sua integridade, da sua liberdade, garantida de forma constitucional, o direito de, eventualmente, resistir e se opor àquela conduta, ainda que de forma violenta, né? Desde que sejam meios proporcionais, obviamente, que isso não extrapole a normalidade do que seria também previsto lá naquelas hipóteses da própria legítima defesa, né? A legítima defesa, só para a gente lembrar aí, ela coloca como dentro dos seus elementos, né, você responder a uma imediata agressão ou iminente agressão, utilizando-se de meios necessários e moderados, né? Qualquer, obviamente, extrapolação aí, obviamente que será também motivo de tipificação penal. É isso? E ainda com relação à resistência, existe aqui previsto no artigo 329, parágrafo 1º, uma hipótese de circunstância qualificadora, tá? Cuidado com isso, qualificadora, porque haverá aqui um incremento, né, na pena mínima e máxima do tipo, previsto no artigo 1º, que diz que se o ato, em razão da resistência, não se executa, então a pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos. Então, só para fazer aqui uma comparação, a resistência no caput, a sua figura simples, a pena apenas de detenção de 2 meses a 2 anos. Agora, a figura qualificada, né, que é aquela em que, além de opor, além de praticar uma violência, o ato que seria praticado pelo agente, ele não é concluído, né, justamente porque houve resistência, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos. Então, além disso, além da resistência, o ato ele deixa de ser praticado e com isso, então, a figura passa a ser qualificada, chamada resistência qualificada. E, por fim, o parágrafo 2º ele vai dizer com muita clareza o seguinte: as penas deste artigo, né, ou da resistência simples ou da resistência qualificada, elas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.
Então isso significa o quê? Que além do crime de resistência, o agente ele também irá responder pelos crimes decorrentes da violência. Então se ele mata o agente, se ele se lesiona, causa lesões corporais ao agente, se ele tenta matar, tenta lesionar, nesse caso então haverá, ficará caracterizada essa hipótese então prevista no parágrafo 2º do Código Penal. E, por conta disso, o agente, além da pena relacionada à resistência, também responderá pelas penas decorrentes do crime que eventualmente ele praticar. Além disso, pessoal, é importante fazer a menção aqui, existe a possibilidade de que a resistência, o crime de resistência, ele se dê também de forma específica em relação à legislação especial. E no caso aqui nós temos, por exemplo, a lei das CPIs, a lei 1579 de 52, e a lei das CPIs, ela prevê aí uma figura, né, equiparada à resistência prevista no seu artigo 4º. Depois vocês deem uma lida aí, tem no material de vocês também, no artigo 4º da lei 1579 de 52, que é uma figura específica de resistência, de modo que se então o agente ele praticar o crime de resistência no âmbito de uma CPI, ele será então enquadrado nessa hipótese específica. E também, nessa mesma linha, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, também prevê uma hipótese de resistência, resistência específica no âmbito do ECA, praticada quando, né, a resistência ela é praticada contra a autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou membro do Ministério Público. Nesse caso, então, se for no âmbito de atuação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não teremos, então, a figura típica do Código Penal e, sim, a figura típica da resistência praticada, então, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. A previsão está lá no artigo 236 do ECA, tá bom? Fiquem atentos, então, também a isso. Depois, deem uma lida, né? Façam uma lida em relação a esta figura específica da resistência no ECA. De violência, né? Seja uma lesão corporal, homicídio, tentativa de homicídio. Yoda! Senta aqui! Senta aqui!